palavra macumba, palavra dita e considerada pelos brasileiros de forma marginalizada, supersticiosa e temida, conjunto de ritos fetichistas de fundo negro com influência cristã. Conforme minhas pesquisas feitas no livro de Hélio Viana, História do Brasil, no período colonial, primeiro devemos saber que a escravidão no Brasil começou com os indígenas. A escravidão indígena terminou no Brasil no dia 1º de abril de 1680. Lei sancionada pelo rei de Portugal, só que a lei foi assinada em Portugal para ser cumprida aqui no Brasil, mas ninguém a cumpriu. Por isso, o dia 21 de abril se tornou o dia da mentira, que se referia à lei. Em 1609, o rei Filipe III da Espanha ordenou a escravidão negra no Brasil, mas que os índios fossem abolidos. Os colonizadores entraram com recurso, onde ficou definido que os índios capturados em guerras justas ou injustas fossem escravizados. No século XVI, vieram para o Brasil colonizadores, bandeirantes e os padres jesuítas para catequizar os indígenas. Mas os jesuítas, ao invés de ensinar aos índios o português, ensinavam o latim, que se misturava com o português e tupi-guarani, onde foi que surgiu a palavra cumba. Cumba, na verdade, era uma palavra em dialeto criada pelos jesuítas com a intenção de proteger os índios dos caçadores bandeirantes. As cumbas eram barcos que os bandeirantes usavam para adentrar as matas na caça aos índios, que normalmente moravam nas margens dos rios. Os padres jesuítas já residindo nas aldeias indígenas, de certa forma, procuravam proteger os índios, devido suas riquezas em ouro, diamantes e pedras preciosas. Os padres, com conhecimento da lei vigente, colocavam de sentinela nas árvores mais altas da aldeia um índio em vigília, para que, quando ele avistasse uma cumba dos bandeirantes, se aproximar, o padre orientava os índios em esconder as mulheres, crianças e as riquezas. Quando os bandeirantes atracavam, a luta era inevitável. Alguns índios eram mortos e muitos amarrados e levados para o povoado e serem escravizados. Macumba para os índios, na época da colonização brasileira, significa maus barcos ou barcos da maldade. A primeira centúria de negros que aqui chegou foi no ano de 1611, para a capitania de Pernambuco. O bandeirante que mais desbravou os sertões do Brasil foi Raposo Tavares, na captura de índios. Ele era um homem tão fanático em caçar índios que chegou a invadir o Paraguai e o Uruguai. Por isso deu problemas internacionais, precisando até a intervenção do Papa. Com o comércio de negros na África para o Brasil, tinha que ser feito intermédio das autoridades competentes. As compras eram feitas através do prefeito, que era o padre, que comunicava ao bispo da diocese. Este mandava o pedido ao bispo na África, das colônias portuguesas. Com esse processo de compra e venda, a igreja tinha bons lucros. O que os brasileiros pensam que aquelas oferendas, também conhecidas como despacho,
que os umbandistas fazem nas encruzilhadas, seja macumba, falta de conhecimento de história e causa. No Brasil, os escravos misturavam as divindades cristãs com as entidades trazidas da África, de origem dinástica do Egito. Com o sincretismo, os negros passaram a acreditar nas divindades cristãs. Também isso devido a que os padres, quando chegavam a um povoado, que ainda não tinha uma igreja, eles diziam que aqueles que ajudassem a construir uma igreja teria seu lugar ao céu. Com isso, todos contribuíam. Os colonizadores davam madeira, dinheiro, sacas de café, ouro, pedras preciosas e mão de obra escrava. Com isso, os escravos também achavam que eles, para ganhar o reino do céu, precisavam oferecer alguma coisa para Deus. Mas o quê? Os escravos nada tinham para oferecer. Até mesmo o seu trabalho na construção da igreja não era oferecido por ele. A única coisa que o escravo tinha para oferecer a Deus era o alimento, que lhes eram dados pelo homem branco. A alimentação dos negros, dos escravos, era somente aquilo que a fazenda produzia, que na maioria era a mandioca, feijão, milho, farinha, as vísceras de animais, pés de animais, aves, caçaças, também animais e aves de cor preta, que os brancos não comiam. Esse tipo de alimentação, se o negro levasse isso para oferecer a Deus na igreja, normalmente o padre mandava ele chicotear. Para que isso não acontecesse, eles faziam suas oferendas para Deus nas encruzilhadas, que também simbolizavam a cruz em que Cristo morreu. Mas para isso eles às vezes ficavam em jejum durante até uma semana, para agradecer ou pedir a Deus uma graça a Deus.